Que bom que você chegou aqui. Essa é a nossa primeira videoaula complementar, a nossa videoaula número 1, que é como e por que marcar a data da sua soltura, da sua liberdade agora mesmo. E a gente estava falando aí, né, que a importância de você marcar essa data daqui a 21 dias. Então, o que você vai fazer? Vai lá no seu calendário. Hoje é dia 1º, você vai marcar lá dia 21 com uma caneta e vai colocar dia da independência, Independence Day. É esse dia que eu vou me tornar livre do cigarro, livre da nicotina. É esse dia que eu vou conquistar a minha liberdade, que eu vou conquistar a minha independência, que eu vou ser solto de uma vez por todas dessa escravidão do tabagismo. Isso muda a nossa forma de enxergar. Lembra que quando a gente começou a conversar, que você teve os primeiros contatos comigo, eu falei sobre a importância de ressignificação? É isso que a gente está construindo, é um novo significado para uma coisa antiga. Então, a partir de agora, você vai dar um novo significado para o processo de se tornar independente do cigarro. Você não vai parar de fumar, você não vai abandonar o cigarro. Porque quando eu paro, eu volto. Quando eu abandono, eu tenho a sensação de que eu sou um crápula. Eu estou abandonando o cigarro, estou abandonando aquela pessoa. Coitadinha dela, eu fico com dó e acabo voltando. Então, na verdade, não é nada disso. Eu estou conquistando a minha liberdade, eu estou conquistando a minha independência. Quanto mais você fortalecer essa crença na sua mente, melhor vai ser, porque mais preparado você vai estar para chegar lá no seu dia de independência pronto. Você vai ver que durante os próximos dias nós vamos fazer uns treinamentos bem legais que vai explodir de uma forma positiva o seu cérebro, porque você vai falar, cara, como que eu nunca pensei nisso? E relaxa, porque é muito normal. Então, só lembrando, tá? A nossa videoaula, que é a videoaula Parari Parará Pururum. Aqui, ó. A videoaula primária, que foi a que está acima desse vídeo aqui, ela tem tempo de 5 minutos. Já essa aula complementar e os materiais, os documentos de apoio, pesquisas, enquetes, debates, que vão ser deixados abaixo de cada aula, eles não têm tempo limite. Por quê? Porque aqui eu vou entrar em alguns pontos que são mais profundos. Dá para parar sem assistir as videoaulas complementares? Sem assistir as videoaulas complementares? Dá. Mas se você seguir o sugerido, que é assistir também as videoaulas complementares, que são um pouco maiores, eu garanto para você que o seu resultado vai chegar muito mais rápido. A sua compreensão vai ser expandida. E com certeza, você vai atingir o seu resultado com maior facilidade. Tudo aqui é sugerido, nada é imposto. Então você não é obrigado a nada. Nem a escrever no seu caderninho, nem assistir às videoaulas complementares, nem participar das pesquisas e das enquetes e dos debates. Mas, quanto mais você se comprometer com esse processo, mais profundo você vai ir, mais enraizado você vai estar na identificação da real causa do problema e na compreensão real da solução. O conhecimento é o que transforma, o conhecimento é o que vai nos libertar. E o conhecimento está estruturado nessas aulas em um contexto geral, tá bom? Então nós vamos entender agora um pouquinho mais sobre a questão da fé, né? Que a gente estava falando. Nós estamos falando aqui de uma fé natural e que existem algumas pessoas que exercem fé, que praticam fé. O que é fé, Rodrigo? Em primeiro lugar, né? Nós estamos falando de fé natural. Nós não estamos falando de uma fé religiosa nem de uma fé espiritual. Nós vamos falar sobre espiritualidade nos próximos vídeos, mas não é esse o momento ainda. O que eu estou abordando aqui é uma fé natural. Que é fé? O significado de fé escreve aí no seu caderninho, se você está com o seu caderno em mãos. Se você não gosta de caderno, mano, escreve, abre um documento do Word no seu computador, tá? E você vai digitar aí qual que você vai digitar os seus aprendizados, quais são os seus aprendizados nessa aula. Então você coloca lá, videoaula número 1, aprendizados, e vai debulhando, escrevendo, tá? Uma coisa importante, o conceito de fé. O que é fé? Fé é crer no que eu não consigo ver. É acreditar no que eu não consigo ver. E existem dois tipos de fé natural. A fé positiva, eu posso exercer fé, colocar a energia da minha fé em algo negativo ou em algo positivo. Como que funciona uma fé negativa? Com certeza, eu e você somos um exemplo de pessoas que exercem a fé negativa. Por quê? Porque nós acreditamos sem ver. Você já começa pensando, não vai dar certo.
eu não vou conseguir parar de fumar. Por quê? Porque parar de fumar é muito difícil. Quem te falou que é muito difícil? Ah, porque eu tentei parar de fumar uma vez e eu fiquei muito irritado e isso acabou fazendo com que eu voltasse a fumar e eu me senti um derrotado. Isso são todas crenças baseadas em experiências anteriores. Por que que dessa vez tem que ser assim? O que determina que dessa vez vai ser assim? Eu te digo, o que vai determinar isso é a sua preparação. Então eu disse que existem pessoas empenhando a sua fé para coisas negativas, para coisas erradas, e essa fé está funcionando. Fé funciona. Independente se você está colocando a sua fé para o negativo, vai funcionar. Então, se você escolhe crer que parar de fumar é algo extremamente difícil, é algo extremamente penoso, eu não vou conseguir, eu vou fracassar mais uma vez. Se você escolher ser vítima do tabagismo o resto da sua vida, é o que você vai ser. Agora, existe uma opção que talvez você não tinha clareza até agora e agora você vai começar a ter. Eu posso escolher acreditar no negativo ou no positivo. Como assim, Rodrigo? Quando eu escolho crer de forma positiva, ou seja, parar de fumar vai ser algo fácil e agradável. Como assim? Então vamos lá, vamos voltar. Por que parar de fumar dessa vez que você está fazendo parte do desafio CDF 21D vai ser fácil e agradável, ao contrário do que aconteceu em uma tentativa anterior de parar de fumar? Porque quando você tentou parar de fumar da primeira vez, você estava se baseando no método da força de vontade. Você ouviu alguém dizendo para você que parar de fumar era só ter força de vontade e vergonha na cara. A maioria dos fumantes usam esse método e eles falam isso. Por quê? Porque eles não querem. No fundo, eles não querem parar de fumar. Então, eu me baseei nisso e com base nisso eu tive uma experiência negativa e eu acabava alimentando a minha crença de que parar de fumar era algo extremamente difícil. Agora, eu já tenho uma nova crença estabelecida, nós escrevemos na nossa última aula. Eu sou capaz de alcançar aquilo que a minha mente consegue imaginar. A minha mente chegou primeiro num lugar de liberdade. Eu já começo a visualizar daqui a 21 dias eu sem fumar. Bem, feliz, alegre, conquistando a minha liberdade. E aí mais uma frase que eu pedi para você escrever e que se você está seguindo ao pé da letra as sugestões é parar de fumar com a estratégia certa, usando as ferramentas corretas e aplicando os exercícios adequados, será fácil e prazeroso. Eu sempre falo a respeito da história da pessoa que quer trocar o pneu de uma carreta. Se você nunca trocou nenhum pneu de um carro, quando você olha para um pneu de uma carreta com aqueles parafusos grandão, apertado, você vai falar, cara, isso é impossível de se fazer. Agora, se você passar uma semana treinando com um especialista em trocar pneu de carreta, isso vai ser mamão com açúcar para você. Então tudo depende da sua munição, de como você está preparado para aquilo. O que nós vamos fazer nos nossos próximos 20 dias? Nós vamos nos preparar estrategicamente para que quando chegue no seu dia de independência você esteja completamente pronto, completamente preparado, com as ferramentas certas, com as armas certas. Eu ia contar para vocês a história do psicólogo. Eu conheço uma pessoa que sofre de depressão. Essa pessoa tem uma tristeza muito grande, muito profunda, só que ela, de certa forma, se coloca na condição de vítima e ela até gosta dessa depressão. Porque as pessoas olham para ela e falam, coitadinho, você tá vendo? Ele tá depressivo, ele tá triste. Vamos poupar ele. Vamos colocar uma comidinha no prato dele e levar lá. E ela se coloca, ela gosta, desse lugar de vítima, de vitimismo. E aí um dia eu sugeri para essa pessoa, eu falei, por que você não faz um acompanhamento psicológico? Porque o acompanhamento psicológico vai te ajudar a sair desse lugar. Aí ele falou assim, porque eu não acredito que o psicólogo tenha capacidade de me ajudar. E agora eu quero que você pense comigo em uma coisa. Se eu acredito que um psicólogo consegue me ajudar, vamos imaginar que eu e você estejamos passando por um processo depressivo. Se eu acredito que o psicólogo pode me ajudar a resolver esse problema, em primeiro lugar, eu vou agendar uma consulta, uma sessão psicológica com ele. Segundo lugar, eu vou me disponibilizar a me locomover
me deslocar da minha casa ou do meu trabalho até o consultório do psicólogo. E eu vou ouvir o que ele tem para me falar sobre a depressão. E eu vou escutar as sugestões de algumas ferramentas. Ele vai me ouvir. Eu vou colocar para fora os motivos pelos quais eu creio que eu sou depressivo. E aí ele vai me sugerir algumas ferramentas. Ele vai me sugerir algumas atividades, algumas práticas que podem me ajudar desde que eu creia naquilo e execute. Então, se eu acreditar no que ele está me falando, que a ferramenta que ele está me sugerindo, que a técnica que ele está me passando vai funcionar. Por exemplo, ele fala para mim assim, meditar é algo excelente. Quando você se sentir extremamente depressivo, coloque uma música calma e comece a meditar sobre todas as coisas boas que você já viveu, sobre todos os momentos áureos ou os momentos de auge da sua vida. Só que se eu não acreditar, e aí nós voltamos lá atrás, no que essa pessoa falou para mim, que ele não acreditava que o psicólogo poderia ajudar ele com a questão da depressão, se eu não acreditar, eu já não vou nem marcar, eu não vou nem procurar um psicólogo. Quem dirá contar a minha vida para ele, ou quiçá escutar o que ele tem para me falar, ou as estratégias. E se eu chegar lá contrariado, não, eu vou lá porque o Rodrigo tá me falando para ir, mas eu vou para mostrar para ele, isso é inconsciente, tá? Ninguém é bobo o suficiente para fazer esse tipo de situação também de forma consciente. Inconscientemente a pessoa pensa assim, é inconsciente, tá? Ela pensa assim, eu vou lá, mas é só para mostrar para ele que o psicólogo não pode me ajudar. Então ele até marca o psicólogo, ele se desloca da casa ou do trabalho dele e vai no consultório do psicólogo, chega lá, conta a história dele pro psicólogo, escuta o que o psicólogo tem para falar para ele, mas quando o psicólogo sugere para ele ferramentas que vão ajudar ele a sair desse processo depressivo, ele simplesmente não coloca em prática. Por quê? Porque inconscientemente ele já decidiu colocar fé que o psicólogo não vai ajudar ou que o psicólogo não é capaz de ajudar a resolver o problema. Então, da mesma forma somos nós. Você vai entender aqui uma série de fatores, uma série de ferramentas, de estratégias, uma série de exercícios que eu vou te passar e que se você aplicar vai funcionar e você vai chegar preparado lá no 21º dia para você começar a conquistar, ou melhor, para você desfrutar da conquista da sua independência. Mas se você não acreditar no que eu estou te falando, se você escolher não crer, não exercer fé positiva no que eu estou te falando e não praticar as estratégias, as ferramentas e as atividades, você não vai conseguir obter o resultado. Aí eu te pergunto uma coisa, se isso acontecer, é o programa, é o desafio CDF 21D que não funciona, ou é você, com a sua fé negativa, que não está possibilitando ou não está proporcionando que uma esfera, né, não está desenvolvendo uma esfera que possibilite que isso funcione? Eu quero te convidar para participar pela primeira vez, deixando o seu comentário sobre esse tema específico, né? Sobre se vai funcionar ou não o programa para você. A responsabilidade é sua ou a responsabilidade é minha? De quem é a responsabilidade se você não conseguir exercer a sua fé positiva e não conseguir obter o resultado que é conquistar a sua independência, conquistar a sua liberdade no nosso 21º dia? Deixa aí, de quem é a responsabilidade se eu fracassar, se você fracassar? Ela é do programa ou ela é sua? Comenta aí o que você quiser, vai ser um prazer ler os seus comentários e a gente vai abrir depois uma discussão, né? Nós vamos abrir depois um debate sobre esse tema lá no nosso grupo do Telegram. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui com essa aula. Muito obrigado pela sua paciência em me ouvir e amanhã, nós vamos ter conteúdo novo. Não deixe de assistir o conteúdo no dia e colocar em prática tudo aquilo que a gente está falando. Escreve aí no seu caderninho a frase: parar de fumar com a estratégia certa, usando as ferramentas corretas e aplicando os exercícios adequados. Será fácil e até prazeroso. Um abraço e até a nossa próxima aula.